Bem-aventurado são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Na semana passada, como eu disse, a título de introdução desta nossa série de mensagens no Sermão do Monte, nós apresentamos aquilo que chamamos das credenciais do reino de Deus. Então, quando nós olhamos para as bem-aventuranças, nós percebemos em cada uma delas marcas distintivas de um cidadão do céu. Isso é importante para nós, irmãos. E esta é a razão pela qual eu quero estudar o Sermão do Monte com vocês de maneira detalhada. A cada domingo, uma nova bem-aventurança, para que possamos compreender com alguma profundidade os ensinamentos de Jesus em cada uma delas. Assim como nós ouvimos as crianças cantando a respeito daquilo que compõe o fruto do Espírito, alegria, paz, longanimidade, domínio próprio, nós precisamos olhar para essas bem-aventuranças como sendo credenciais que marcam a vida de alguém que crê em Jesus. Com isso eu quero dizer que Deus, que Jesus Cristo aqui, está nos chamando a não apenas apresentar algumas credenciais do reino, mas todas elas. E este é um grande desafio para nós. Nós não podemos ser mansos em detrimento de sermos pobres de espírito. Nós não podemos ser pacificadores em detrimento de sermos misericordiosos. No Sermão do Monte, Jesus está elevando a régua, o padrão moral, apresentando aqui as credenciais daqueles que de fato pertencem ao reino de Deus. E é por isso que eu quero, ao longo dessa série de mensagens, chamar a sua atenção para a mensagem importante que Jesus está nos trazendo por meio deste belíssimo sermão. Como o próprio nome sugere, as bem-aventuranças falam de felicidade. Eu sei que se eu perguntasse quem aqui deseja ser feliz, todos nós levantaríamos a mão como quem deseja ser feliz. Porque sim, nós desejamos a felicidade. Todos nós queremos experimentar felicidade. Nós fomos dotados desse desejo santo de sermos felizes. Mas a questão que precisa ser analisada para nós, para que esta busca pela felicidade seja coerente, tenha um resultado produtivo, é nós definirmos o que de fato significa felicidade. O que consiste a felicidade? O que é felicidade? Nós precisamos, de alguma maneira, definir felicidade para que possamos, a partir desta definição, procurá-la, encontrá-la. Você é feliz? Se você pudesse, nesse momento agora, perguntar ao seu coração, ao mais íntimo do seu ser, você poderia dizer que é de fato feliz? Estas são perguntas importantes e necessárias para que tenhamos uma visão bíblica a respeito do caráter de um cristão, para que tenhamos uma visão bíblica a respeito da própria felicidade, para que assim possamos buscar a felicidade. Irmãos, a felicidade não é uma utopia, a felicidade não é uma simples promessa, mas é também uma realidade para aqueles que receberam Jesus. Portanto, nós precisamos, de fato, buscar felicidade, onde a felicidade pode ser encontrada. A minha esperança é que, nesta série de sermões, nós possamos olhar para o sermão de Jesus e apresentar informações suficientes para respondermos estes questionamentos do coração. O que é a felicidade nos padrões do reino de Deus? E como ser feliz segundo a palavra de Deus? Spurgeon, ele diz algo interessante. O Antigo Testamento termina com uma maldição. E em contraponto, o Novo Testamento começa com uma bem-aventurança. O texto das bem-aventuranças abre o que nós chamamos de o Sermão do Monte. O maior de todos os sermões. Porque Jesus
é o maior e melhor de todos os pregadores. Não simplesmente por aquilo que ele fala, mas porque ele é a própria palavra de Deus encarnada. Thomas Watson diz que as palavras de Jesus são oráculos, suas obras, milagres, sua vida, um modelo, sua morte, um sacrifício. E é por esta razão que nós precisamos olhar com muito carinho para estes ensinamentos de Jesus a respeito das credenciais do reino de Deus, a respeito da felicidade, de buscarmos a real felicidade. Por isso eu gostaria de destacar algumas lições muito importantes acerca desta primeira bem-aventurança, que resumidamente nos diz: feliz são os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Você é humilde de espírito? A sua resposta determina a sua filiação. Eu sei, é complicado, não é? Porque se nós dissermos que sim, isso traz consigo algumas implicações que apontam não apenas para a nossa maneira de pensar, como também para as nossas atitudes. Se dissemos que não, pastor, não sou humilde de espírito, eu estou declarando não pertencimento ao reino de Deus. Então Jesus não está especulando acerca de quem faz parte do reino de Deus. Ele está afirmando que o reino de Deus é composto por pessoas que são humildes de espírito. Quero crer que você é humilde de espírito. E se não é, que saia daqui dessa noite humilde de espírito, porque a depender disso, nós somos cidadãos do céu, do reino de Deus ou não. Então, como eu disse, eu quero aqui destacar algumas lições muito práticas extraídas desta primeira bem-aventurança, deste nosso caminho em busca da felicidade bíblica. Então, em primeiro lugar, quem está anotando, preste atenção, Isabela. A felicidade verdadeira é um grande paradoxo aos olhos do mundo. Quando nós olhamos para as definições humanas de felicidade, nós encontraremos um sem número de definições que apontam para alguma definição de felicidade. Para alguns, felicidade é o mesmo que estabilidade. Para outros, felicidade é o mesmo que poder. Para outros, entretanto, felicidade é poder aquisitivo, financeiro. Para outros, felicidade é apenas ter saúde física. Para alguns, felicidade é ter paz de espírito. Mas o que, afinal de contas, Jesus quer dizer quando ele diz que são felizes aqueles que são humildes de espírito? Jesus está nos apontando para o fato de que a felicidade, segundo a ótica do reino de Deus, é contrária à felicidade experimentada pelo mundo. Leon Morris diz que esta bem-aventurança revela o vazio dos valores do mundo. Ela exalta o que o mundo despreza e rejeita aquilo que o mundo admira. Se para muitos ser feliz é ser independente, dono do seu próprio nariz, Jesus nesta bem-aventurança vai nos ensinar que feliz é aquele que depende, que reconhece que não tem nada para oferecer. Os valores do reino de Deus são como uma pirâmide invertida. Jesus diz que feliz é o pobre de espírito, e não a pessoa que se julga autossuficiente, arrogante e soberba. Perceba, meus irmãos, como a autossuficiência é algo buscada no mundo em que nós vivemos. Parece que pedir favor a alguém é em algum tipo de humilhação. Você já se sentiu assim? Constrangido em reconhecer que depende de outra pessoa? Eu já. E isso revela o nosso desejo de sermos autossuficientes. Nós vivemos num mundo que prega a autossuficiência, onde é cada um por si.
e cada um por si, porque já não se crê mais em Deus. No entanto, quando nós olhamos para a ótica de Jesus, nós percebemos que na contramão desta autossuficiência, Jesus vai dizer que feliz na verdade é quem entende, que é pobre de espírito, que é humilde de espírito. As bem-aventuranças não são simples afirmações, mas exclamações enfáticas. E nós poderíamos muito facilmente colocar aqui um ponto de exclamação depois de cada uma delas, como quem deseja gritar que a felicidade será encontrada, em primeiro lugar, se nós reconhecermos quem nós somos. Eu me lembro de ter dito na semana passada que o pano de fundo do Sermão do Monte aponta para reconhecermos quem somos, para a maneira que nós nos relacionamos com Deus e para como nós nos relacionamos com os nossos irmãos, com as outras pessoas. A primeira bem-aventurança chama a atenção ou coloca luz para um exercício de autoconhecimento. Quem somos nós? Enquanto o mundo defende a ideia de que a felicidade é estar por cima, de que a felicidade é estar no lugar mais alto, Jesus afirma que a felicidade também pode ser encontrada, e é encontrada, no vale. A felicidade não é objeto do nosso sucesso pessoal. A felicidade não depende destas circunstâncias. E por isso, meus irmãos, nós precisamos ter isso muito claro. Porque se nós começarmos a buscar a felicidade que o mundo oferece, nós viveremos um completo vazio existencial. É muito interessante que os encontros de Jesus denotam como a felicidade plena não pode ser encontrado naquilo que nós podemos comprar. Certa vez, Jesus teve um encontro impactante com um homem de pequena estatura chamado Zaqueu. O texto nos diz que Zaqueu era, do ponto de vista econômico-financeiro, alguém com a vida resolvida. Ele tinha uma boa profissão. Ele gozava de estabilidade. Ele era não apenas publicano, mas o maioral dos publicanos. Portanto, alguém que na ótica de um mundo mercantilista tem tudo o que precisa para ser feliz. No entanto, esse homem que aos olhos do mundo parecia ter tudo, ouviu falar de um profeta chamado Jesus que passava por ali. E sabe o que é interessante? Zaqueu, movido por um vazio interior, procura ver quem é Jesus. E sabe o que é interessante, irmãos? As atitudes de Zaqueu naquele texto denotam que ele não foi movido por mera curiosidade. Porque há quem defenda que Zaqueu foi movido apenas por curiosidade para saber quem era Jesus, mas isso não é verdade. Porque alguém como Zaqueu, alguém que pertencia à elite da sociedade, não se submeteria a correr no meio de uma multidão, a subir numa árvore, para como uma criança observar quem passa pela rua. A resposta de Zaqueu ao chamado de Jesus demonstra que Zaqueu, de fato, assim como eu e você, buscava felicidade. Mas que até aquele momento, apesar de toda a riqueza que ele aferiu, roubando das pessoas, não pôde trazer esta felicidade ao seu coração. E é muito interessante que depois de entender quem ele era, Zaqueu agora estava disposto a abrir mão daquilo que antes fora objeto do seu esforço, os seus próprios bens. Jesus não pediu absolutamente nada para Zaqueu com relação aos seus bens. Voluntariamente ele entendeu que aquilo não era o que poderia trazer de fato felicidade ao seu coração. Zaqueu reconheceu que todo o seu patrimônio, ou grande parte dele, era produto de furto, de roubo, de exploração. E ele então decide, ele comunica ao Senhor que vai restituir essas pessoas mais do que era previsto na lei.
Sabe o que esse texto nos ensina, queridos irmãos? Que a felicidade na ótica do reino de Deus, ela é como uma pirâmide de ponta cabeça. Nós precisamos entender isso, para não gastarmos a nossa energia, juventude e saúde, a nossa saúde mental e emocional, buscando a felicidade, onde a felicidade não pode ser encontrada. Nós precisamos entender que a felicidade verdadeira é um paradoxo com a felicidade oferecida pelo mundo. Em segundo lugar, a felicidade não está nas coisas externas, mas em realidades internas. E isso é importante para nós. Jesus não disse que bem-aventurados são os ricos. Essa felicidade não está centrada nas coisas exteriores, em coisas externas. As riquezas são boas. Eu não quero demonizar aquilo que os irmãos conseguiram como o resultado do seu esforço. Que Deus abençoe. Mas perceba, a nossa felicidade não está naquilo que nós conquistamos, em coisas exteriores, porque tais riquezas não são capazes de satisfazer o vazio existencial que existe em cada um de nós. Deus, Ele colocou a eternidade no coração do homem, de maneira que nem toda a riqueza do mundo poderia preencher o vazio que existe no nosso coração. A verdadeira felicidade está centrada não na posse das bênçãos, não naquilo que nós queremos ou desejamos receber, mas no abençoador. A felicidade não está nas conquistas, nas vitórias. A felicidade está naquele que nos sustenta todos os dias da nossa vida. As bênçãos são muito boas e nós devemos orar por elas. Nós devemos desejá-las. Mas sabe, irmãos, a felicidade verdadeira não está nas bênçãos, mas no abençoador. Parece existir uma tendência em todas as possessões materiais de obscurecer as necessidades que elas não podem satisfazer. Uma mão cheia de ajuda do homem, uma mão cheia ajuda o homem a esquecer-se de um coração vazio. As coisas que esvaziam a vida são aquelas que comumente elas prometem preencher a vida. Sabe o que é interessante? Sexo descompromissado promete trazer alegria, promete completar o coração do homem, mas na verdade aumenta o vazio existencial. O álcool, as drogas, como eu disse, a prostituição e tantas outras coisas passageiras, efêmeras, prometem trazer alegria ao coração do homem, mas nós percebemos que elas são incapazes de fato trazer alegria. Jesus falou do homem que derrubou os seus celeiros, construiu novos celeiros maiores, estocou muita provisão, dizendo à sua própria alma para comer e se alegrar. Mas é muito interessante como estas coisas não são capazes de satisfazer o vazio da nossa alma. Jesus chamou esse homem de louco. E se nós não identificamos onde de fato a alegria pode ser encontrada, nós corremos o risco de ser aqueles que procuram a coisa certa, felicidade, mas no lugar errado. Jesus está dizendo para nós nessa noite que o caminho da felicidade passa por uma autocompreensão de quem nós somos, e o texto vai dizer: nós somos, ou deveríamos ser, pobres de espírito. Em terceiro e último lugar, a verdadeira felicidade não é uma promessa para o futuro, não é uma simples promessa para o futuro, mas também uma realidade para o presente. Tem muita gente que, ao pensar na felicidade bíblica, pensa na felicidade como sendo algo que será resultado daquilo que nós experimentaremos em novos céus e nova terra. Está errado isso?
Não, só não está completamente certo. Porque sabe, irmãos, é verdade que quando estivermos para sempre na presença de Deus, a alegria será algo natural para nós. Mas perceba, a promessa da alegria não é algo simplesmente futuro. Jesus não diz, bem-aventurados serão os pobres de espírito. O texto está nos dizendo que bem-aventurado, feliz são hoje os pobres de espírito. Os crentes não serão felizes apenas quando nós chegarmos à presença de Deus. Nós podemos encontrar a verdadeira felicidade hoje, ainda que não em sua plenitude. Na teologia nós chamamos isso de o problema do já, mas ainda não. O reino de Deus já nos alcançou e por isso nós somos felizes, mas ainda não em sua plenitude. Mas nós não podemos perder de vista o já, de que existe felicidade, contentamento, alegria para nós hoje, se nós de fato tivermos uma definição bíblica do que é felicidade. E mais, onde ou em quem esta felicidade pode ser encontrada? Em Cristo, nós somos felizes, não apenas na glória, mas também no caminho para a glória. É claro, irmãos, que ser pobre de espírito aqui não significa ser pobre financeiramente. Jesus não está dizendo que para você ser feliz, você precisa ser necessariamente pobre financeiramente falando. Alguém que teve uma compreensão equivocada disso foi Francisco de Assis. Ele que foi o patrono daqueles que pensavam acerca da necessidade da renúncia das riquezas financeiras para viver a pobreza, ou viver a sua vida enclausurado no monastério, como se de alguma forma isso pudesse gerar algum crédito no relacionamento do homem para com Deus. Eu sei, isso parece muito bonito. Vou me abdicar de todos os bens para me dedicar a Deus, como se a minha renúncia aos bens materiais creditasse a mim algo de especial. A pobreza em si não é um bem em si mesmo. Assim como a riqueza em si não é um mal em si mesmo. Uma pessoa pode ser perfeitamente pobre financeiramente e ao mesmo tempo não ser pobre de espírito. Ao mesmo tempo que alguém pode ter muitos bens e apesar de toda a fortuna que acumulou ao longo da sua vida, ser alguém que é pobre de espírito. A pobreza financeira não pode ser, ela pode ser, melhor dizendo, resultado da ação do diabo, e ela é com certeza resultado do pecado, da exploração, da ganância ou da preguiça. Mas sabe, irmãos, nós precisamos pensar, e nesse sentido, o Dr. Martin Lloyd-Jones diz algo interessante: não há mérito nem vantagem na pobreza. A pobreza não serve de garantia da espiritualidade. A pobreza bem-aventurada é a do pobre de espírito, a do espírito que reconhece a sua falta de recursos para fazer frente às exigências da vida e encontrar a sua fortaleza e o seu caminho. O que o Dr. Martin Lloyd-Jones quer dizer é que o pobre de espírito não é necessariamente alguém pobre financeiramente falando, mas alguém que reconhece que precisa, alguém que reconhece o seu estado de necessidade para conseguir encontrar a felicidade verdadeira. Ser pobre de espírito não significa ter uma vida espiritual pobre. Jesus não está elogiando aqueles que são espiritualmente pobres, aqueles que são descuidados com a vida espiritual. Ser pobre de espírito significa viver em vida de santidade, em verdade, amor. Portanto, meus irmãos, nós precisamos pensar que nós somos pobres de espírito
quando entendemos que precisamos de Deus. Nós vivemos numa geração faminta por riquezas, mas ao mesmo tempo carente das riquezas espirituais. Infelizmente, e eu digo isso, infelizmente, grande parte dos crentes vive uma vida espiritual rasa. São crentes fracos, tímidos, vulneráveis, espiritualmente vacilantes, porque têm uma visão equivocada de si mesmos. Quando nós entendemos o significado de depender de Deus, nós começamos a caminhar na força do Senhor. Ser pobre de espírito é base para todas as outras virtudes. A bem-aventurança, esta bem-aventurança, é o primeiro degrau da escada de todas as outras bem-aventuranças. Se Jesus, por exemplo, começasse com a pureza do coração, meus irmãos, não haveria esperança para nós. Mas Jesus começa chamando a atenção dos seus ouvintes e a nós hoje aqui, para o fato de que nós precisamos ter uma visão adequada de quem nós somos. Irmãos, e o texto que o presbítero Gustavo leu na nossa liturgia descreve muito bem quem nós somos. Quem nós somos? Pecadores que carecem da graça de Deus. Primeiro nós precisamos estar vazios para depois sermos cheios. Não podemos ser cheios de Deus enquanto nós não nos esvaziarmos de nós mesmos. Ser pobre de espírito é reconhecer a nossa total dependência de Deus. E há algo de interessante aqui, em como esse texto foi registrado. Basicamente na língua grega comum, que é o grego koiné, existem dois termos para descrever pobreza. O primeiro deles, penês, é uma palavra usada para descrever um homem que não é rico, mas também não é pobre. É alguém que trabalha para a sua subsistência. Então, alguém que é pobre, nesse contexto, penês, é alguém como a maioria de nós. Se a gente trabalhar, a gente come. Se a gente não trabalhar, a gente passa fome. Então, existem dois termos, e o primeiro é eles. Existe um outro termo que define pobreza num estado diferente, ptikos. Ptikos é usado para definir aquele que não tem absolutamente nada para oferecer. Este termo é comumente usado para referir-se a mendigos. Em Lucas capítulo 16, versos 20 e 22, o termo usado para referir-se ao mendigo Lázaro é exatamente o mesmo termo que é usado aqui para referir-se a quem é pobre. Com isso, Jesus está querendo nos informar que pobre de espírito, que humilde de espírito, é aquele que reconhece que é totalmente dependente de Deus. Assim como um mendigo que é incapaz de prover a sua subsistência, nós precisamos reconhecer que dependemos de Deus. Feliz é o homem que reconhece a sua total carência e coloca a sua confiança em Deus. Isso é felicidade. Felicidade não é como nós damos uma solução para as nossas demandas, mas como o nosso coração se abre diante de Deus para dizer: Deus, se o Senhor não for adiante, eu não vou ter sucesso. John Stott diz que pobre de espírito é reconhecer a nossa pobreza espiritual, ou ainda, afirmando Stott, falando claramente, a nossa falência espiritual diante de Deus, pois somos pecadores, sob a santa ira de Deus, e nada merecemos além do juízo de Deus. Nada temos a oferecer, nada temos a reivindicar, nada temos com que comprar o favor de Deus. Portanto, ser pobre de espírito é agir como aquele publicano, alguém que reconheceu o seu completo estado de miséria, e como quem bate no peito diz: Senhor, sê propício a mim que sou pecador. Em outras palavras, compadece-te de mim, um pecador.
Meus irmãos, a primeira bem-aventurança nos aponta para este caminho em busca da felicidade. E se nós queremos de fato ser pessoas felizes, nós precisamos, em primeiro lugar, definir felicidade como sendo aquilo que apenas Deus é capaz de promover. Não há felicidade à parte de Deus. Não há felicidade à parte dos valores de Deus. E a partir desta definição, nós precisamos olhar para quem somos. Nós precisamos ter uma visão correta a respeito de quem nós somos. E neste texto, Jesus está dizendo que nós precisamos reconhecer que precisamos dele. E esta nossa dependência nos aponta para a felicidade que pode ser encontrada nele. Sabe o que é interessante? Zaqueu não encontrou a felicidade que os pobres desejam encontrar nas riquezas. Zaqueu não encontrou a felicidade no status, no sucesso profissional, como muitos de nós sonham em ter um dia. Perceba, o sucesso profissional aqui não é o problema, mas o fato de nós acreditarmos a esse sucesso, a esperança da alegria, da felicidade. Zaqueu encontrou a felicidade quando recebeu Jesus, não apenas na sua casa, mas no seu coração. Lembra que eu fiz uma pergunta para você? Você é feliz? Eu não sei como no seu coração você respondeu a esta pergunta. Mas agora eu quero te convidar a reavaliar a sua resposta. A felicidade não é resultado daquilo que nós possuímos, mas de quem possui o nosso coração. A felicidade não é resultado das coisas que nós compramos, do sucesso das nossas realizações, mas a quem o nosso coração pertence. A felicidade não está nos bens que nós possuímos, mas na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós de fato queremos encontrar a felicidade, nós precisamos urgentemente reconhecer diante de Deus que nós precisamos ser pobres de espírito, carentes, necessitados dele. Eu quero orar com você nessa noite, encerrando assim esse nosso segundo sermão. E eu quero convidar você a esta reflexão, porque sabe, não é para mim que você deve apresentar essa resposta sobre a sua felicidade, é para você. Porque afinal de contas, o que de fato importa é o que você sente, não é o que você aparenta ser. Felicidade não é simplesmente algo exterior que demonstramos para as pessoas, mas aquilo que de fato preenche o nosso coração, aquilo que tem o nosso coração, em quem nós colocamos a nossa esperança. Meu querido, nessa noite, esse texto está chamando a nossa atenção para o fato de que nós podemos encontrar felicidade hoje, agora, se buscarmos a felicidade onde ela pode ser encontrada. E para isso nós precisamos reconhecer que nós precisamos de Deus. Nós dependemos de Deus. Nós carecemos da graça de Deus nas nossas vidas. E eu quero convidar você para que oremos por nós mesmos, pelo nosso coração, para que Deus refaça o nosso conceito de felicidade à luz de sua palavra e não simplesmente por aquilo que nos é apresentado pelo mundo. Porque não é na sua promoção do trabalho que você vai encontrar plena felicidade. Não são nos recursos financeiros, no carro zero, nesse ou naquele objetivo conquistado. É se de fato o nosso coração está inteiramente nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nós podemos fazer agora. Nós podemos entregar a Ele a nossa esperança, a nossa confiança. Eu quero convidar você a essa oração. Que Deus nos permita sair daqui, irmãos,
independentemente da maneira que nós entramos, felizes. Não porque os nossos problemas acabaram, porque eu preciso te dizer, eles não acabam. Não porque nós sairemos daqui vitoriosos nas demandas que nós teremos ao longo da semana, mas porque nós encontramos numa pessoa a completa felicidade. Porque nós entendemos que há perdão para o nosso pecado em Jesus Cristo nosso Senhor, e portanto não há o que temer. Se para o mundo a felicidade é estar por cima, em Jesus, até mesmo no vale da sombra da morte, não há lugar para medo e desconfiança. Que o Senhor nos ajude a sermos felizes.